Olá pessoal, saudações a todos. Primeiro vídeo do canal, com o objetivo de trazer o autismo para todos, como diz o nome do canal. Meu nome é Flávio Tavares. Né? Minha filha, mais velha, tem os transtornos que nós temos, né, Nicole? Os transtornos considerados comuns, que a gente não liga. Então ninguém se preocupa em fazer nenhum tratamento com o filho se não for uma coisa evidente ou que cause preocupação ou vergonha, né? Porque nós sentimos isso, né? Normal. Então, já o meu pequeno está no transtorno do espectro autista. Então eu queria dividir, né, tudo que sei com vocês, porque o mais importante é uma via de mão dupla. Incluir o autista com qualidade, aonde ele for, na escola, no supermercado, na casa de alguém. Mas para isso acontecer, tem outro ponto que eu acho igualmente importante. Porque esse outro a gente já faz, já busca fazer, já luta por fazer. Já é Brasil afora, nos locais onde a gente menos imagina, isso já é feito. Inclui. Às vezes nem tem a qualidade necessária. Às vezes é feito com a quantidade que atrapalha a qualidade. Vamos ver detalhes sobre essas questões depois. Mas o objetivo é trazer o público típico, o público não autista, para o mundo autista. Para ele compreender, para ele saber ler. Quando ele enxergar, quando ele perceber o autismo perto dele, ele saber o que fazer, o que não fazer, como agir, como reagir, como não intervir, como buscar não julgar, né, o que os cuidadores estão fazendo, porque nós acabamos julgando e às vezes atrapalhando. Então é muito importante, né, que se divulgue, porque eu sei que no futuro, né, amanhã, um de vocês vai cruzar com autistas, vai cruzar com meu filho, e é importante que as coisas tenham sido bem construídas para todas as partes. Assim o mundo fica bem melhor. Ok, gente? Obrigado por estarem aí. Eu espero que seja útil, mas vamos prosseguir com o conteúdo. Eu sou inicialmente formado em Direito, mas sempre gostei da área da psicologia, da neurologia. Se médico tivesse sido, muito provavelmente eu seria o pediatra ou neurologista. São duas áreas que eu acho muito legais. Mas, para ter uma qualificação, até para bem observar o meu cuidado, eu tenho alguns certificados, para não estar aqui falando besteira. Né? Eu tenho um certificado em ABA, em Análise do Comportamento Aplicado. Não um curso, aqueles cursos mais profundos que você faz depois de fazer psicologia, né? Para se tornar realmente analista do comportamento, é necessário uma gama muito maior. Eu só pisei na estrada, ainda há muito a aprender. Mas certificação em ABA, em Denver, o método Denver, né, de intervenção precoce, em gestão de comportamentos inapropriados, em neurociências do autismo. Eu sou AT, atendente terapêutico. Distúrbio da alimentação no autismo, também tem certificação. Autismo na escola, mediação escolar inclusiva, comunicação no autismo, integração sensorial, plano de intervenção. Então, essas são as certificações. Então, o que é o autismo? Né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Atípico, chama criança típica e criança atípica, para não dizer diferente. Né? Às vezes essas nomenclaturas nem são
tão importantes, né? O importante é a gente olhar com respeito para essas diferenças. Somos todos diferentes, né? Eu tenho, como se diz aqui no Nordeste, tenho meus plantins, tenho minhas coisas, meu jeito, que é diferente do vizinho, da vizinha, das pessoas que trabalham comigo ou não. Então, nós temos que respeitar essas diferenças. O que ocorre com o autismo? Deixa eu ver se eu pego. Se eu pego um. Eu desenhei um cérebro aqui. Faltou só botar aqui uma indicação da amígdala e do tálamo. Aqui, ó. Eu acho que dá para vocês verem mais ou menos aqui. Acho que sim. Pronto, aqui. Eu sou meio atrapalhado para essas coisas, mas aqui nós temos o tronco. Você observando um corte cerebral, certo? Aqui assim, que nós vamos ter aqui o córtex frontal, o occipital, e nós temos aqui o tronco e o feixe de células nervosas que vão passar por aqui, passar pelo tálamo e distribuir. Isso no movimento, claro, de vai e vem. O cérebro sente e responde. É muito interessante isso aqui. Temos a amígdala, responsável por questões, né, de emoção. Então, o processamento aqui, o rei de tudo, seria o tálamo. Bem pequenininho aqui, o hipocampo, né, o cingulado aqui, nós temos o córtex. Né, essas áreas mais novas do cérebro, aqui para cima. Essa aqui mais antiga, o cérebro reptiliano. Né, muita gente já ouviu até falar dessa palavra aí, o cérebro reptiliano. Os animais vão ter, né, essa parte mais social é aqui para cima. Então, o que é que acontece com o autista? Essa parte aqui, não há problemas de desenvolvimento, digamos assim. O problema de desenvolvimento é aqui. E não é um desenvolvimento que foi pouco. Você pode ter mais células, mais neurônios naquela área, e em outras áreas ter menos. E é uma questão de conexão e equilíbrio dessas células, certo? Os dendritos e o axônio, né? Nós temos uma célula, nós temos aqui uma célula. Deixa eu desenhar aqui para vocês mais ou menos, né? Teremos o axônio aqui, né? Nós teríamos uma célula. Os dendritos seriam essas ramificações aqui, muito importantes na formação delas, principalmente iniciais, principalmente na primeira infância. A qualidade da primeira infância é primordial, excepcional para isso, né? Então, continuando a questão de conceito, né? As questões instintivas, a reação. Vê se vocês lembram de alguma coisa que acontece por aí onde você ouve falar. A resposta a tudo, ou a qualquer coisa, com agressão, o correr, fugir, não é? Ele bate, ele não quer, fecha a boca, chora, grita, se bate. Isso é instintivo. Né? Antes de termos um cérebro mais social, o raciocínio, né? O ponderar antes de fazer, antes de responder, antes de dizer sim ou não. Então, a resposta do estímulo do ambiente. O ambiente fez isso comigo. O que é que eu faço? Né? Está ventilado, está frio, eu estou com fome, minha bexiga está cheia, né? Apareceu um animal. Todas as reações, elas são instintivas, mas essa parte bem neurodesenvolvida do ser humano faz ele reagir bem a essas questões. Né?
Então, no autista, como a quantidade e a qualidade de neurônios dessas interconexões, elas são falhas, inclusive de uma região do cérebro com a outra, elas ficam às vezes separadas, né? Você tem uma questão aqui, certo? Você tem uma sensação que veio para aqui, para cá, mas não há comunicação correta com essa área, não há comunicação correta com essa área, não há comunicação com o sistema motor. Eu sinto vontade, o que é que eu acabei de fazer? Eu estava falando, né, olhando para você, né, pelo menos imaginando que estou olhando, pensei em pegar a caneta, meu sistema motor fez eu pegar essa caneta, aplicar a força correta para segurar essa caneta, pegar o papel com a outra, colocar de um jeito que talvez você esteja vendo bem, escrever aqui. Eu fiz conexões com infinidade de sistemas dentro de meu cérebro. Isso não é simples, isso não é fácil. Você tem no espectro autista e até em outros transtornos uma falha nessa conexão. E para o autista, o que vem a preencher esse diagnóstico são justamente os prejuízos sociais que isso traz. Por quê? Porque há uma dificuldade de reatividade com o ambiente. As crianças me chamam para brincar. Minha comunicação receptiva compreendeu, eu entendi o que está acontecendo. O que é que eu faço com aquela informação? Com estímulos de eles dizerem, vem fulano, brincar? Ou dizer, ó, pega, tocou, corre, me dá aquele. As crianças brincando no ambiente escolar, né? Por exemplo, o autista, como ele tem a dificuldade de socialização, porque ele não gosta às vezes de olhar, ou se olha, não olha numa quantidade, nós vamos falar depois melhor sobre essa quantidade, ele não olha numa quantidade correta no olho ou para as áreas sociais, boca, né? Se eu sorrio, eu tenho uma movimentação muscular específica. Eu olho para pontos talvez não tão sociais. Se ele olha, ele olhou para o meu rosto, mas ele olhou socialmente, ele olhou com a qualidade de comunicar-se, porque ele não olha. Ele não olha porque ele não compreende o que está querendo ser transmitido para ele. E aquilo é desesperador. Ele reage com estereotipia, com um movimento repetitivo que deixa ele dentro de um mundo onde ele se acalma. Porque o ambiente, os estímulos, mexem com ele. Mas, Flávio, o que são esses estímulos? Tudo. Se ele estiver com o olho aberto, ouvindo, respirando, sentindo o sabor, é tudo. Tem um relógio ali. Eu estou ouvindo ele. Tem o barulho do vento. Tem a temperatura do ambiente. Tem o local onde eu estou tocando. Tem o que eu estou vendo diretamente de forma periférica. Né? Tem, eu falei em temperatura já, né? Tem o vento. Tem pessoas. Tem o som que elas estão produzindo. O que é que nós aprendemos a fazer? Quando eu estou dentro de uma atividade, eu estou lendo um livro, estou assistindo televisão, o mundo está acontecendo à minha volta, às vezes eu dou uma viajada e estou prestando atenção só no meu filme, na minha novela. Mas às vezes o barulho de alguma coisa tira você e você olha. Mas quando você volta, uma parte de você ainda continua prestando atenção naquilo, você faz um link e continua. Ou perder um pouquinho, mas não, o que eu perdi não é tão importante. O cara ali na novela, o que ele falou, não era significativo, não precisa voltar, não. Porque a gente tem uma atenção dividida e compartilhada com o mundo, ok. Às vezes não tanto. No autismo, como a dificuldade do processamento dessas sensações é difícil, porque
O cérebro que não tem a formação, e eu não digo formação quantitativa só, quantitativa e qualitativa, né? Ela não está corretamente processada, ele tem essas dificuldades. Por isso que para processar uma pergunta é ruim. Às vezes ele tá, esse menino não escuta. Se você fez os testes e ele escuta, tá tudo ok, ele tá ouvindo. Ele tem uma audição boa. A questão é o processamento auditivo. O que é que ele faz com a informação que o cérebro dele captou? Me chamaram. Me chamaram não. Disseram Flávio, João, Maria. Falaram isso. E eu ouvi. O que é que eu faço com isso? Eu tô com sede. Eu não sei o nome de sede, mas então eu aprendo o que é sede. Essa sensação, essa boca seca. Em mim, eu descobri que é sede. Mas eu não sei ainda. O que é que eu faço com essa informação? Você ia, levanta e bebe água. O que é que o autista faz? Ele começa a se incomodar. E qual é a resposta dele para o ambiente? Estereotipia. Ele gira, ele grita, ele se bate. Pode ter um som ou algo que ocorre, ou até um silêncio, uma sensação, uma temperatura, como eu disse a vocês. Tudo é estímulo no ambiente. Tem alguma coisa que o incomoda. A pancada na cabeça que ele bate na parede, que lhe deixa desesperado, ou você já viu algum, né, batendo, é porque a dor física ela é menor do que o não processamento do que está acontecendo. Por isso não se deve falar com um autista muito. Uma coisa é narrar uma situação, ele está aqui e você está narrando uma historinha. Outra coisa é você conversar diretamente com ele enquanto indivíduo. Se ele já fala uma palavra, você fala duas. Se ele já conversa com duas, três palavras, você fala três. Você vai aumentando sempre o suporte. A gente vai conversar depois sobre suporte, falando sobre a gradação entre uma coisa e outra. Mas é isso que acontece, esse processamento sensorial. Por isso tem estudo de integração sensorial. Como é que eu linko uma área do cérebro com a outra? Como é que eu linko as duas partes? Né? Como é que eu linko isso com isso? Né? Coisa tão simples. Ah, eu vi uma profissional fazendo isso com um sobrinho, uma sobrinha minha. Ela pegou a caneta, estava lá dentro, eu passei e ela estava, faça isso, e se eu faço em casa? Você sabe por quê? Isso, o porquê é muito importante. Dois profissionais diferentes podem fazer isso por motivos diferentes. Porque é difícil. É fácil para você que já aprendeu, mas essa questão motora de fazer isso, alinhar, segurar e usar a visão, a força necessária para fechar, não é tão simples. Então é necessário a integração sensorial para que ele, aos poucos, vá linkando isso. Aí ele vai suportando essas questões ambientais porque ele está aprendendo a dar a resposta correta. Né? Dar a resposta não é só pergunta, gente, é reação. Entendeu? É a reação. A resposta é a reação ao ambiente. O ambiente é, como eu já disse, é tudo, inclusive pessoas e o que elas estão fazendo. Né? É como se alguém aqui eu estivesse falando e alguém estivesse ouvindo música lá. Né? Ali dentro, aqui em pé perto da porta, ouvindo uma música alta ou cantando. Né? Então eu tenho que processar as informações que eu estou tentando trazer aqui e tentar fazer com que o meu sistema inibitório, córtex pré-frontal, não faça com que eu pare, não faça com que eu reaja. Ei, desliga essa música aqui e atrapalha o vídeo. Entenderam? Tem toda essa situação aí em volta do... Para isso, nosso cérebro ele tem os neurotransmissores, né? O GABA, que ele
inibe a serotonina. O glutamato, que é estimulante, né? Você, toda reação de medo, apareceu um tigre, um jacaré, pulou um jacaré aqui na sala, o que é que eu faço? É estimulante, né? Neurônios, né? Os neurônios vão produzir, vão transmitir glutamato. São os neurotransmissores, serão predominantemente glutamato nesse momento. Então eu vou e reajo, corro, subo em cima da mesa, né? Mas meu sistema inibitório também vai agir naquele momento, porque se a mesa for de vidro fino, vou me tornar, segundos depois, uma presa fácil. Então, eu tenho que ter esse aglomerado de reações, de transpiração, de contração que meu cérebro vai me dar. Mas para o autista isso pode não acontecer. Você pode dizer, mas Flávio, eu já vi autista ok com relação a isso. Né? O que eu estou querendo transmitir é uma visão geral do autismo. Algumas crianças vão ter mais ou menos isso, mas em algum ponto vão precisar ser estimuladas, ser tratadas. Né? Para ela não correr, ter um buraco que ela passar direto porque ela pretendeu correr e vai cair naquele buraco. Né? Ok? Então, é isso. Né? O autismo se caracteriza isso como um prejuízo, né, social, porque é muito difícil para uma pessoa, uma criança, que se você não tratar, ela tem esse transtorno, porque ela vai crescer, ela não vai suportar os ambientes, ela não vai suportar os diálogos, ela não vai suportar porque ela não vai dominar, ela não vai saber o que fazer com o ambiente. Né? Então vai ser difícil trabalhar, vai ser difícil se relacionar com pessoas, vai ser difícil conversar com as pessoas. Né? Porque elas têm um comportamento estereotipado, que é esse da repetição, né? Alguns falam de autorregulação, mas vai além disso. Né? Você não só se regula, é uma forma de fuga, é uma forma de preenchimento, falta de habilidade do que fazer, então a quantidade de estereotipia acaba, né, aumentando. Então, esse é um mundo atípico, esse é o mundo do autista. Né? A família, inicialmente, tem bastante dificuldade em aceitar. Né? É natural, natural. Eu lembro de um filme de ação, que tem uma cena muito interessante, que o cara fala que ele foi a segunda ou a terceira vez para o Afeganistão e abandonou o filho, deixou o filho com a mãe, porque era melhor estar na guerra do que ver o filho com câncer. Né? Então, é natural que as pessoas não aceitem certas situações, a gente não pode julgar, cada um é cada um. Né? Nós temos que buscar tratar em casa, é importantíssimo, na escola. Tem que ter essa coisa das terapias regulares com os profissionais, né? Uma continuidade em casa e na escola. Esse tripé é importante demais para que isso, né, para que seu cuidado, né, eu chamo do cuidado da criança, porque como cuidador, né, tem uma pessoa que sempre está mais com a criança e ela vai aplicar os conhecimentos, né, terapêuticos para a criança, porque não adianta o profissional alinhavar durante a terapia e você, né, descosturar, rasgar o tecido e jogar fora. Né? E esses comportamentos eles têm que ir se alinhando de acordo com o que é socialmente aceitável, certo? É dito socialmente aceitável. Então, chorar, rir, comer, dormir, tomar banho, ver, saber esperar, né? A cognição, saber imitar, ter atenção, né? Tanto compartilhada quanto dividida, né? O jogo das coisas no dia a dia, a questão da motricidade, a gente depois vai falar em algum momento só sobre isso,
a questão da motricidade, ela é muito importante. É porque a própria postura da criança pode mexer com o fato dela comer ou não comer. Né? A estrutura óssea muscular dela e a resposta dessa estrutura óssea muscular da cabeça aos pés pode mexer com fala, pode mexer com alimento. Então, para tudo, o próprio ato de segurar a caneta, o lápis, o bastão de giz, como segura, a falta de interesse da criança de fazer, nem sempre é uma questão de deficiência intelectual. Ela simplesmente não gosta, mas ela tem que ser ensinada a gostar um pouco daquilo que é socialmente necessário, ou ter no mínimo a habilidade de fazer, uma habilidadezinha. Ela não gosta de pintar, mas você tem que testar, né, e treinar, né, e tem as técnicas todas de suporte, de diminuir suporte, de aumentar suporte em algumas coisas, até ela conseguir fazer sozinha. Algumas questões, nós vamos falar depois também sobre reforçamento, né, como fazer os reforçamentos. Você tem que reforçar comportamentos. Você tira comportamentos não aceitáveis e coloca comportamentos aceitáveis ou que a criança está precisando. Então, isso você consegue com, vamos supor que a criança goste muito disso, certo? E não gosta desse. Vou te deixar desse daqui. Então, ela não gosta desse. Mas você precisa incluir esse. Está dentro da programação dela, né? Que foi montada de alguma forma, a programação dela, e ela tem essa deficiência aqui. Aí eu preciso fazer com que ela goste disso. E ela gosta desse. O que é que eu faço? Para você ter acesso a esse, primeiro você pega esse. Aí o que é que vai acontecer? Mas ela não tem a força de pegar. Ela tem aversão absurda a pegar. Ela vomita se tocar. Ela chora se tocar. Então você vai dar um pequeno suporte, que vai pegar, minha boneca não está aqui, pegar a mão, você toque, não quis, antes da criança se desregular, estou só citando como exemplo bem rápido, você vai fazer com que você vai dar o suporte total. Você vai levar até a criança, ela vai tocar com o dedinho, tocou muito bem, tocou, tome. Aí você já entregou o que ela quer, o que ela gosta, né? Mas isso dentro de uma programação, você vai arrumar um ambiente para isso, silêncio, não tem distratores, não tem outra coisa chamando a atenção, e você vai fazer essa terapia com a criança. Então, geralmente, os comportamentos são feitos dessa forma, né? São trabalhados dessa forma para que o que o profissional faz, os que os profissionais fazem. Não estou dizendo que é simples o que eles fazem, não, certo? É bem complexo, mas é como a caneta que eu falei, é como isso que eu falei. Então a coisa é construída bem, né? A minha criança, ela não pula. Aí você tá, o filho da vizinha pula, o meu tem que pular. Vamos lá, fulano, começar o treinamento de pulo hoje. Pode estar certo, pode estar errado. O que é que ele tem que fazer antes de pular? Você já analisou o joelho, a musculatura das pernas? Né? Há todo um estudo que a gente faz, que a gente tem que fazer, uma análise do que é anterior. Então, por exemplo, para eu botar a colher na boca, eu tenho que trabalhar com a criança a motricidade do cotovelo, da mão, para ele aprender a fazer. Meu filho não faz o círculo. Eu vou botar ele para fazer o círculo. Ele já faz os giros. Como é que está a pegada dele? A força do dedo. Então eu tenho tudo vem do cérebro. Eu preciso fazer com que essas regiões elas se conectem para aquilo acontecer. Então tem sempre uma coisa anterior que tem que ser construída. Você não nasce e fica em pé. Você primeiro engatinha. Então, como eu disse, há uma complexidade de coisas nesse sentido. Uma delas é a fala. Os feixes aqui, eu separei para mostrar. Vocês imaginam aqui, uma quantidade de conexões,
né, dos neurônios, dos 90 bilhões de neurônios. No intestino, 300 milhões é o local onde a gente tem... o segundo lugar onde a gente tem mais neurônios é no intestino. Por isso que o autista ele tem sempre uma tendência a ter algum problema intestinal, porque as emoções vão sempre estar presentes ali também, entendeu? Com todo mundo acontece, mas é muito comum no autista também esse reflexo, né? Então você tem menos e mais a quantidade de feixes aqui, tá? A qualidade dessas reações aqui é infinitamente melhor. E aqui na capa desse livro nós temos aqui, ó, processamento da fala. Um ato de fala. Veja a quantidade de campos acionados no cérebro. Comer e falar são duas das coisas mais complexas que o nosso cérebro faz. Não é simples. Tem toda uma forma de se alcançar isso. E você começa, quanto mais cedo tiver começado, melhor. Se a sua criança já fala, ainda assim ela vai precisar de intervenção, porque uma coisa é ela falar e você tem que detectar se isso não é só uma repetição, se isso tem função. Tem que ter uma função social nos comportamentos, não basta você conseguir mudá-los. Ele tem que mudar com uma função. Ele pediu por isso, ele falou por isso, ele disse carro, né? Tem um carro, tem até um carrinho aqui. Ele disse carro porque ele queria o carro, ele viu o carro. Ele nomeou o carro, ele mostrou o carro. Então, carro teve uma função. Se ele estiver andando para lá para cá e dizer carro, pode ser que sim, pode ser que não. Então, aí merece uma melhor análise. Ok, gente? Vou encerrar por aqui, né? Então, esse vídeo, né, por enquanto, para vocês aí pensarem. Nos próximos dias eu faço outro, dando continuidade a esse. Eu queria falar sobre isso. O que é o autismo, como se apresenta de forma neural isso, como é essa formação, como é a dificuldade do processamento, para que todo mundo compreenda, porque a informação chega e ela não é bem processada, certo? Ok? Quaisquer dúvidas é só falar, né? Espero ter ajudado e compreendido, e ter sido compreendido. Quaisquer dúvidas eu vou esclarecer e a gente vai dar continuidade aos vídeos, ok? Muito obrigado, bem-vindos ao canal. É uma honra estar aqui servindo. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau.